Se prepare, porque Deus vai cumprir e realizar a promessa que Ele tem para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção na palavra que Deus tem para você hoje. Você está aí de frente da Bíblia, você está olhando aí na sua tela a palavra de Deus e através da palavra de Deus, é na palavra de Deus que você vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa. É a sua fé aplicada na palavra de Deus que está aparecendo aí na sua tela que vai fazer com que a promessa de Deus se realize na sua vida. Amém? Nós vamos aprender aqui hoje com Abraão, que é o pai da fé, como nós devemos nos comportar diante de Deus, quando Deus faz uma promessa para nós. Nós vamos ver que este padrão do que Abraão passou também é um padrão que nós passamos quando Deus nos faz uma promessa. E principalmente algo importantíssimo para a realização da promessa de Deus nas nossas vidas é que não somos nós que vamos fazer com que a promessa de Deus se realize em nossas vidas. É Deus quem vai fazer. Se Deus fez a promessa, logo Deus é quem vai cumprir, logo é Deus quem vai realizar esta promessa nas nossas vidas. Nós precisamos e temos algo importantíssimo dentro desta situação quando Deus nos faz uma promessa que nós devemos fazer. Mas a maior parte, quem vai fazer é Deus. Deus não precisa da sua força, Deus não precisa do seu intelecto, Deus não precisa das suas capacidades para realizar a promessa que Ele tem à sua vida. Deus requer apenas que você acredite nele. E principalmente se lembre disso, guarde essa frase para a sua vida. Você não é autossuficiente. Você é dependente de Deus. Você não foi criado para ser autossuficiente. Você foi criado para ser dependente de Deus. E para a realização da promessa de Deus na sua vida é necessário que você, que eu, que nós venhamos entender isso. Que Deus vai nos colocar em situações, em ambientes de total dependência nele. Porque nós não somos autossuficientes. Amém? Vamos lá. Você vai ver aqui no capítulo de número 17 que Deus aparece novamente para Abraão e relembra a promessa que ele havia feito para Abraão e que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Leia aqui comigo, ó. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Primeiro vamos relembrar que antes de Abraão ter completado 99 anos, Deus já havia aparecido para ele e feito uma promessa, onde Deus diz para ele que o faria o pai de uma numerosa nação, multidão. Você vai ver isso aqui no capítulo de número 15, aqui ó, só acompanhar a caneta aqui, no verso 5, onde Deus aparece e diz: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade, ou seja, a sua descendência. E aqui está um componente principal que eu e você precisamos fazer para a realização da promessa de Deus na nossa vida acontecer, que é: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele acreditou que Deus iria realizar a promessa que o próprio Deus havia feito. Porém, o tempo foi passando e Abraão não viu a promessa se cumprir. E qual foi a ideia genial que Sarai, que também era infértil, teve? Ela deu a sua escrava, Agar, para Abrão se deitar com ela, porque ela quis, de certa forma, ajudar Deus a realizar a promessa que ele havia feito
a Abraão. O tempo se passou, o tempo foi se passando, eles não viam a Sarai gerar filhos porque ela era infértil, e na mente dela, ela tinha que talvez fazer alguma coisa para que Abraão viesse a ter um filho. Abraão também via que ele não tinha e nem gerava um filho junto com Sarai, tanto que ele disse para o Senhor: Senhor, eu só tenho os servos da minha casa que será o meu herdeiro, apenas o meu servo. Aqui ele mesmo disse, no verso 3 do capítulo 15, disse mais a Abrão, ele disse ao Senhor: a mim não me concedeste descendência, Senhor, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então você vê que muitas das vezes Deus nos faz uma promessa e o tempo passa. E nós não vemos a realização dessa promessa nas nossas vidas. Então nós começamos a ficar ansiosos e queremos criar formas e maneiras de dar, assim por dizer, um empurrão para que a promessa se cumpra. Nós queremos fazer, através da nossa força, do nosso intelecto, da nossa capacidade, com que a promessa de Deus realize em nossas vidas. Porém, nós devemos nos lembrar que Deus quem fez a promessa, que Deus que realizou, que Deus que fez a promessa é quem vai realizar essa promessa. Essa promessa, para ser cumprida nas nossas vidas, ela requer apenas a nossa fé e o nosso posicionamento diante de Deus. Tanto que no verso 17, no capítulo 17, olha o que Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, você quer ver a realização da promessa de Deus na sua vida? Ande na presença de Deus. Você não vai ser perfeito. A única forma hoje em dia de sermos perfeitos aos olhos de Deus é estando em Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos santifica e nos faz perfeitos aos olhos do Pai. Mas algo que devemos fazer para vermos a realização da promessa de Deus nas nossas vidas é crer em Deus e andar na presença dele. Porque as demais coisas, quem vai fazer é Deus. E você vai ver que Deus começa a mostrar a Abrão, que tudo depende dele. No capítulo 15, verso 7, Deus começa dizendo: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Ou seja, Deus está falando: Abrão, eu que te tirei da terra dos seus pais para te dar estas terras. Fui eu quem te chamei, fui eu que te fiz uma promessa. Logo, eu que vou realizar essa promessa. No capítulo de número 17, Deus aparece ali a Abraão, com 99 anos, diz para Abraão andar na presença dele e ser perfeito, e Deus diz: farei uma aliança entre mim e ti. Ou seja, Deus está falando: eu vou fazer aliança, eu vou cumprir esta aliança. Aí ele continua, verso 4, quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões, ou seja, Deus novamente falando: quanto a mim, eu vou fazer, Abraão. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Abraão não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí, ou seja, eu que vou realizar, eu que vou fazer a promessa acontecer. Verso 6, far-te-ei fecundo. Você quer ser fecundo, meu irmão? É Deus que vai te fazer ser fecundo extraordinariamente. De ti farei. Deus está falando: eu vou te fazer fecundo, eu vou de ti fazer nações. Reis vão proceder de você, Abraão, por minha causa, por meu intermédio, porque eu vou fazer. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, ou seja, eu é que vou ser o agente que vai manter esta aliança, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Ele diz: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Tudo depende de Deus. Logo, não foi a autossuficiência, a demonstração de autossuficiência de Agar e de Abrão ao pegar Agar e colocá-la para se deitar com Abraão, gerar Ismael, que fez com que a promessa de Deus para Abraão se realizasse. Ismael, ele não teve culpa do que aconteceu, mas ele foi um fruto da ação de autossuficiência de Sarai e de Abrão. Mas Deus não tinha uma promessa na vida de Ismael
como tinha na vida de Isaac. Deus ainda foi muito amoroso com Ismael e gerou e fez de Ismael uma grande nação. Mas Ismael é um símbolo, mesmo que ele não tivesse culpa, da autossuficiência, da vontade da carne de Sarai e de Abrão, de realizar a promessa de Deus com a força do nosso próprio braço. E nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Você vê como as coisas se desenrolaram na vida de Ismael. Ele provavelmente cresceu ali com traumas ou com uma certa tristeza ou com combates internos por ver que seu pai não o amava tanto quanto Isaac. Isso é algo que nós podemos meditar futuramente, mas nossas ações podem gerar traumas na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que nós escolhemos praticar, que Deus não mandou. Mas Deus depois cumpre a sua promessa. Ele frutifica, ele permite com que Sarai frutifique, com que ela gere o filho da promessa que é Isaac. Deus dá as condições para Sarai gerar. Deus dá condições para Abrão ter Isaac. E Deus cumpre e realiza a sua promessa. Isaac nasce e depois dele vem uma numerosa nação, nações e multidões que também espiritualmente são e se encontram em Cristo, que é descendente de Abraão. Então Abraão é pai não só da nação de Israel, fisicamente falando, mas ele é um pai de uma numerosa multidão espiritual que se encontra em Cristo. Então, o que você, meu irmão e minha irmã, e o que Deus quer comunicar para mim e para você é: não atropele, não confie na força do seu braço, não faça conforme a força do seu braço, não tente ajudar a Deus. Confie, acredite no Senhor e na promessa dele, no que ele disse, porque é ele que vai fazer com que você seja fecundo. É ele que vai fazer com que a promessa se realize na sua vida. Ele é que vai fazer com que tudo aconteça no seu devido tempo. E o tempo de Deus não é o nosso, porque se nós olhássemos com os olhos naturais, com 99 anos e uma mulher infértil, esse não é um cenário natural para que venha a haver, a geração de um filho. Mas Deus aparece a um senhor de 99 anos para uma senhora idosa e infértil e faz com que eles venham gerar um filho e sejam pais de uma numerosa multidão. Eu não sei que situação você se encontra. Talvez seja uma situação de infertilidade, uma situação de impossibilidade, onde você olha e diz: Deus, eu não vejo o cumprimento da promessa, eu preciso fazer alguma coisa. Pare imediatamente, não tente ajudar a Deus, apenas confie na realização da promessa de Deus. Confie que Deus vai fazer. Tudo depende dele. Você não é autossuficiente. Não olhe para a sua situação. Não olhe para a sua circunstância. Não olhe para o que você está vivendo. Mas acredite no Senhor e no que Ele prometeu, e no que a palavra dele diz e comunica para você. Porque tudo depende de Deus. Far-te-ei, Abraão, fecundo extraordinariamente. Eu farei, Abraão, eu farei, meu filho, eu farei, minha filha, apenas acredite em mim. Amém? Que Deus possa ter te abençoado através dessa palavra, que Deus possa ter falado com você através da palavra, porque é através da palavra do Senhor que nós somos alimentados espiritualmente. É a palavra de Deus que fortalece, alimenta e gera fé em nós. Acredite no que a palavra de Deus comunica. Amém? Deus que abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.